Saudamos os nossos irmãos com a paz do nosso Salvador Jesus Cristo. Sejam bem-vindos a mais um estudo da Palavra de Deus. Antes de começarmos, vamos fazer uma breve oração. Maravilhoso Deus, Pai Criador dos céus e da terra, aqui estamos para estudar a Tua Palavra. Dá-nos sabedoria, que o Teu Santo Espírito habite em nós, faça morada em nós, e que seja tudo para a Tua honra e Tua glória. É que nós te pedimos e te agradecemos em nome do nosso Salvador e intercessor Jesus Cristo, que se encontra no santuário celestial, lugar santíssimo, intercedendo por nós. É em nome dele que te pedimos hoje e sempre. Amém. Bem, meus amados, hoje vamos comentar, o tema hoje é Noé e sua verdadeira história. Diz assim: Então disse o Senhor: O meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e seus dias serão 120 anos. Gênesis capítulo 6, verso 3. Se eu lhe perguntar agora, meus amados irmãos e irmãs, quantos anos Noé levou para construir a arca? Você certamente, confiante no versículo acima, me responderia que foram 120 anos, não é mesmo? Isto é o que todos creem e todos pregam. Mas se Deus lhe provar, por meio das Escrituras, que isso não é verdadeiramente assim, você acredita? Não é? Cada dia que estudamos as Escrituras, o Espírito de Deus nos surpreende. São verdades profundas que acreditamos ser de um jeito, mas logo somos levados a perceber que entendemos errados. E que de maneira lógica somos levados a entender diferente e mudar de critério. Com isso, logo me vem em mente uma frase da serva do Senhor que diz: Quem acha que nunca terá de abandonar uma opinião formada e nunca terá ocasião de mudar de critério, será decepcionado. Vida e Ensinos, página 203. Vamos meditar nessa mensagem considerando o seguinte conselho: não há escusas para ninguém tomar posição de que não há mais verdades a ser reveladas, e que todas as nossas explanações da Escritura estão sem nenhum erro. O fato que certas doutrinas têm sido defendidas como verdades por muitos anos por nosso povo não é prova de que nossas ideias são infalíveis. O tempo não deixará permanecer o erro na verdade, e a verdade poderá ser esclarecida. Revell e Herald, 20/12 de 1892. Então, nós temos que estar sempre abertos para mudanças. A gente tem que aceitar o assim diz o Senhor. Não é o que eu acho, não é o que eu penso. Eu sempre digo isso para os meus irmãos e minhas irmãs. Vamos lá. Comprovação bíblica. Em Gênesis capítulo 5, fala da genealogia de Adão. No verso 32, diz: Era Noé da idade de 500 anos e gerou a Sem, Cã e Jafé. Perceba uma coisa: Noé tinha 500 anos e ainda não tinha sido chamado por Deus. Quando Deus disse que o Espírito dele não agiria mais no homem para sempre e que seus dias seriam 120 anos, isso está no capítulo 6, verso 3, também ainda não tinha chamado Noé. Nos versos 6 e 7, Deus toma outra decisão. Arrependeu de ter feito o homem e decidiu exterminá-lo da face da terra. Não só os homens, como também os animais e as aves. Mas no verso 8, Deus olha para Noé.
E no verso 13, Deus dialoga com Noé. Relata para ele seu plano. E no verso 18, Deus confirma o chamado. Deus chamou a Noé, revelou a ele sua pretensão e o instruiu como deveria proceder. Não devemos esquecermos que Noé tinha 500 anos e ainda não tinha sido chamado por Deus, como reza o capítulo 5:32. Outro ponto importante também que devemos dar critério é que quando Deus chamou a Noé, seus filhos, Sem, Cã e Jafé, já eram casados. Pois Deus mencionou que os filhos de Noé deveriam entrar na arca com as suas mulheres. Gênesis 6:18. E o que a palavra de Deus nos confirma é que Noé só teve seus filhos, Sem, Cã e Jafé, depois dos seus 500 anos. Está confirmado biblicamente que Noé não tinha 500 ou mais quando Deus o chamou. Agora eu pergunto, quantos anos tinha Noé quando entrou na arca? Esta é a pergunta. A Bíblia responde, no capítulo 7, verso 1, Deus pede que Noé entre na arca, ele e toda a sua casa. No verso 13, confirma que Noé, seus filhos, suas noras entraram na arca. Nos versos 6 e 11, confirma que Noé tinha 600 anos de idade, quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Preste atenção. Se Deus, ao chamar Noé, ele tinha 500 e mais anos, e quando veio o dilúvio Noé tinha 600 anos, como ele pôde levar 120 anos para construir a arca? Você pode responder como os outros sempre respondem, segundo está escrito no capítulo 6, verso 3, que seus dias seriam 120 anos. Mas como então, se Noé levou menos de 100 anos para construir a arca? Veja o mal entendido agora. Quando Deus revelou que seu espírito não agiria para sempre no homem e que seus dias seriam 120 anos, Deus não estava confirmando que Noé levaria 120 anos para fazer a arca. Pois quando Deus disse isso, Noé ainda não tinha sido chamado. Podemos entender então é que naquele tempo os homens viviam 800 e até mais de 900 anos. E que a partir daquele tempo em diante, a idade dos homens iriam decrescendo, até chegar aos 120 anos. E hoje, poucos chegam até os 100 anos. Deus deu para entender, então, que Deus não disse que Noé levaria 120 anos para construir a arca, e sim que os homens passariam a viver até 120 anos. Acho que está muito claro aqui, né? Um ponto impressionante que me faz pensar muito é que quando Deus chamou Noé, Deus disse que seus filhos já eram casados, pois mencionou suas mulheres em Gênesis 6:18. Ora, se os filhos de Noé, ao entrarem na arca, ainda não tinham 100 anos, e quando Deus o chamou, seus filhos já eram casados, e que naquele tempo dificilmente alguém casaria abaixo dos 40 ou 50 anos, pode ser que quando Deus chamou a Noé, ele poderia ter mais de 540 anos, já que seus filhos já eram casados. Bem, falamos que os filhos de Noé tinham menos de 100 anos, quando veio o dilúvio. Falamos porque a Bíblia também confirma isso. Veja em Gênesis 11:10. São estas as gerações de Sem. Ora, ele era da idade de 100 anos quando gerou Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. Ora,
Se Sem tinha 100 anos, 2 anos após o dilúvio, então quando ele entrou na arca, deveria ter no máximo 98 anos. E como Sem tinha 100 anos, 2 anos depois do dilúvio, ele nasceu quando Noé deveria ter mais 502 anos. Sem era o filho primogênito de Noé, está em Gênesis 10, 21. Ficou então confirmado e provado que Noé não levou 120 anos para construir a arca, e sim menos de 100 anos, e que os 120 anos se refere ao decaimento da idade dos homens, do dilúvio para frente, né, até nossos dias. Como se pode provar em Gênesis 11, 10 em diante. Ao mencionar os descendentes de Sem, quando Terá, pai de Abraão, viveu apenas 205 anos, e Naor, avô de Abraão, viveu 148 anos. Os testemunhos confirmam: os patriarcas, desde Adão até Noé, com poucas exceções, viveram quase 1000 anos. Depois do tempo de Noé, a duração de vida tem diminuído gradualmente. Fundamento da Educação Cristã, página 24. Mas um ponto de grande importância que confirma a idade e o tempo de vida de Noé é o tempo de vida de Matusalém, avô de Noé, e de Lameque, pai de Noé. Veja, Lameque tinha 182 anos quando Noé nasceu. Depois que Noé nasceu, viveu Lameque mais 595 anos, e morreu Lameque com 777 anos. Então, quando Lameque, pai de Noé, morreu, tinha Noé 595 anos. Ora, se Noé tinha 600 anos quando entrou na arca, Lameque morreu 5 anos antes do dilúvio. Agora veja os anos de vida de Matusalém, avô de Noé. Matusalém tinha 187 anos quando nasceu Lameque. Viveu mais 782 anos e morreu com 969 anos. Bem, se Lameque nasceu quando seu pai tinha 187 anos, e quando Noé nasceu, Lameque tinha 182 anos, somando 187 mais 182 é igual a 369. Esta era a idade de Matusalém quando Noé nasceu. Como Matusalém viveu 969 anos, quantos anos tinha Noé quando Matusalém morreu? Vejamos, 969 menos 369, 600 anos. Então Noé tinha 600 anos quando seu avô Matusalém morreu. Ora, se Noé tinha 600 anos quando entrou na arca, Gênesis 7, 6 confirma isso, então Matusalém, seu avô, morreu no ano do dilúvio. Né? E com certeza ele ajudou a construir a arca. Veja o que a serva do Senhor relatou. Por entre a corrupção prevalecente, Matusalém, Noé e muitos outros trabalharam para conservar vivo o conhecimento do verdadeiro Deus e conter a onda dos males morais. Patriarcas e Profetas, página 92. Né? Conclusão. Então Lameque e Matusalém ajudou na construção da arca durante todo o tempo da sua construção. Muito interessante isso, né? Considerações finais. Como sabemos, né, isso é fato, isso não é ponto de salvação, né, o que está sendo revelado aqui, o que está sendo dito aqui para nós. Mas é ponto de contradição. Deus nunca deixa seu povo no engano, sempre revela as suas verdades. Chamo a atenção de você, meu irmão, minha irmã, estimado, que medita nessa mensagem,
que existam outras teses bíblicas que cremos de um jeito, mas que Deus deseja que mudemos de critério e reconsideramos tais mensagens. Por exemplo, nosso entendimento sobre a volta de Jesus em glória, de que ninguém vai saber o dia que Jesus voltará. Essa crença não é confirmada nas Escrituras, pois os testemunhos confirmam que os salvos saberão o dia e a hora que Jesus voltará em glória. O que Deus isentou do nosso conhecimento não é o dia da volta de Jesus Cristo em glória, mas sim o dia do nosso juízo, quando passaremos em revista no santuário celestial. Este dia, sim, não saberemos o dia nem a hora, mas Deus, na sua infinita misericórdia, não nos deixou ignorantes ao tempo em que nosso nome há de ser chamado. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Mateus 25:13. Mas devemos estar apercebidos, para que esse dia não venha sobre nós de surpresa, desconhecendo o tempo da nossa visitação. Alguém poderia dizer, mas a serva do Senhor disse que Noé pregou 120 anos. Sim, concordo que ela escreveu isso. Agora, nem tudo o que ela escreveu foi o que Deus falou para que ela escrevesse. Muitas coisas ela aplicou do conhecimento, do entendimento da época, ou seja, do modo que ela entendia ser. Veja este relato. Se sabe que eu dependa do Espírito do Senhor, tanto para escrever minhas visões como para recebê-las. Todavia, as palavras que emprego ao descrever o que vi são minhas, a menos que sejam as que me foram ditas por um anjo, as quais eu sempre ponho entre aspas. Review e Herald, 8 de outubro de 1867, e está também em Mensagens Escolhidas, volume 1, página 37. Interessante esse relato sobre Noé. Noé e sua verdadeira história. Então, meus amados irmãos e irmãs, nós temos que estar abertos para a mudança, para um novo entendimento, até porque nós temos que pesquisar a palavra de Deus por nós mesmos. Eu aprendi muito estudando com o meu irmão Pires. Aprendi muito. Eu com ele, ele comigo, e Deus sendo misericordioso, nos dando muita luz. E é isso que Deus espera de mim e de você. Nós temos que nos esforçar. Não temos que pegar e engolir aquilo que já está mastigado, né? Deus nos manda examinar as Escrituras criteriosamente, por nós mesmos. E é maravilhoso porque as coisas vão sendo reveladas. E eu tenho, nesses últimos anos, junto com o meu irmão, que é o assim do Senhor. Nós temos que nos firmar na verdade, naquilo que a mensagem, a palavra está me dizendo. Eu não tenho que forçar o texto. Eu tenho que ver várias passagens, né? Essa é a luz menor nos revelando, nos fazendo entender melhor a luz maior que é a Bíblia. Então a Bíblia, como diz o pastor Samuel Ramos, ela mesma se explica. É fato que nós temos que estudar por nós mesmos, porque no fim não haverá desculpa, assim como não houve desculpa para Adão e Eva, não vai ter desculpa para mim e para você, meu irmão. Ah, porque foi o pastor, foi o irmão Washington, foi o irmão Pires, enfim, não. Nós mesmos temos que pesquisar, nós mesmos temos, mas temos que estar abertos para mudanças.
Nós temos que examinar as Escrituras e ver se isso que está sendo dito, seja onde for, até mesmo dentro da casa do Senhor, se bate com as Escrituras. Cuidado, meu irmão e minha irmã. Cuidado. Examine as Escrituras. O tempo, o fim, chegou. Nós temos que correr contra o tempo. Que Deus seja louvado. Que Jesus Cristo, Ele ainda continua intercedendo por nós. A porta da graça ainda não se fechou, ainda existe esperança para mim e para você, meu irmão, minha irmã. E nós temos que buscar o Senhor, verdadeiramente por nós mesmos. Nós temos que nos esforçar. Se não tiver esforço, nós temos que nos preparar, que nem um atleta que se prepara para uma corrida. Nós temos que estar preparados para aquela corrida e passar na linha de chegada como vencedores. É isso que eu desejo para mim e para você, meu irmão e minha irmã. Deus seja louvado. Muito obrigado pela atenção e pelo carinho. E que Deus te abençoe. Amém.